Olá pessoal, microfone ligado, ok. Bom, eu fiz um vídeo anterior com algumas passagens da aula que eu dei sobre um texto do Freud chamado Para Além do Princípio do Prazer. E aí eu falei que ia dividir em algumas partes e essa é digamos, a segunda parte desse trabalho, dessa aula que foi dada. Bom, inicialmente, né, a gente falou desse texto, além do princípio de prazer, como um enigma, né, que o Freud acabou decifrando dentro da teoria da psicanálise, né? E aí eu fui falando de algumas coisas, que ele usou a metapsicologia para poder fazer essa investigação, né, para entender por que que as pessoas faziam coisas das quais chamaram a atenção dele, né? E aí ele vai, fala um monte de história, é legal a gente escutar, eu falo do desejo da satisfação, né? Eu não, o Freud fala, né? Mas aqui eu estou só falando o que o Freud falou, o princípio de prazer, o princípio de realidade, né? Aí nós temos as barreiras internas que dificultam essa satisfação direta, né? A partir desse desejo, né? E aí o Freud fala no texto sobre evitar a dor imediata, não anula a busca pelo prazer, é apenas o longo e direto caminho para alcançar com mais segurança, né? Então não é só o princípio de prazer que deve operar na nossa vida, mas o princípio de realidade também traz um pouco mais de segurança e autopreservação, né? Não, a gente não pode ser só guiado pelo prazer. Aí ele fala coisas que o prazer não consegue explicar, né? Os sonhos traumáticos, o prazer destrutivo, a brincadeira infantil, né? Que ele observou de um garoto de 1 ano e meio, né? Então ele também decifra esse enigma, né? Ele faz aqui um primeiro laboratório dele empírico, na verdade, né? Observou uma criança de 1 ano e meio, era um parente, era um bom menino, era muito apegado à mãe, ele não chorava, esse garoto, quando a mãe ia embora, né? E aí ele cria essa brincadeira dele, né? O for, quando a mãe ia embora, né? Ele jogava o carretel de linha e falava essa palavra, ou dava a entender que ele falava isso, for, e aí ele arremessa esse brinquedo para longe e puxa ele de volta com a seguinte saudação, né? Dá. Então, quando ele jogava, ele falava for, quando ele puxava o brinquedo de novo, ele falava dá, for, dá. Foi embora e aí ali está, voltou, né? É como se tivesse voltado. E aí qual é o paradoxo, né, dessa história, né? Porque o menino encena como uma forma de brincadeira, né, um jogo, né, que é doloroso, né? Porque na verdade é o desaparecimento da mãe dele. A mãe sumiu, pô. E ele repete incansavelmente, né, esse esse ato, na verdade, que não contém nenhum prazer, né? Então, essa é a investigação do Freud. Como que uma pessoa faz isso, né? Isso está além do princípio do prazer. E aí, essa criança, né, vai do sofrimento ao domínio, como se fosse uma metamorfose da angústia. Ele sai desse estado de passividade e vai para o estado de atividade. Ele sai dessa situação passiva e vai para ativa, né? Então, ela é dominada ali pela experiência do abandono, sofre passivamente com a ida da mãe, com a partida da mãe. E aí o jogo para ele, né, quando ele repete a experiência dolorosa, aí ela assume o papel ativo e se vinga, né? Vai embora, sou eu que estou mandando você embora. Então ele joga o negócio e volta quando ele quer. Então essa repetição dessa experiência desagradável
ela revela essa pulsão de dominação, nesse instinto de dominação que atua independentemente da lembrança ser agradável ou não. Bom, aí o Freud também fala nesse artigo sobre lembrar e atuar, né? Sobre essa relação de transferência entre paciente e analista. Bom, também num momento inicial, a psicanálise, né, ela serviria apenas para recordar o passado e tornar o inconsciente consciente. Esse era o objetivo inicial. A realidade clínica é que o paciente não recorda o que reprimiu. Ele é obrigado a repetir o material como uma experiência contemporânea. E qual é a fonte de resistência, né, nessa história toda? O inconsciente não resiste, ele quer irromper, ele quer sair. A resistência vem do próprio eu, do próprio ego coerente, aferrando-se ao princípio do prazer para evitar a dor da lembrança. Então, existe na mente uma compulsão à repetição, que sobrepuja o princípio de prazer. Algo que parece mais primitivo, mais elementar e mais instintual do que o próprio princípio do prazer. Bom, e aí a aula continua, né? No texto também ele vai falar do princípio de nirvana, né? O estado de nirvana, né? O retorno ao pó, do pó viestes ao pó retornaste. Então, todo instinto, né? Na verdade, instinto, pulsão, na verdade, né? Não instinto. Tem muitas explicações sobre isso, né? Na verdade, quando você fala instinto, você muda o significado de uma palavra que tem outra conotação. Instinto tem uma outra conotação de pulsão. Tem muitos estudos sobre isso, certo? Inclusive na editora Autêntica tem excelente trabalho sobre isso, com o professor Giannini, Pedro Deodoro, e aí é isso aí, joga na internet que você vai ver um monte. Então, todo instinto, né, toda pulsão, ele é essencialmente conservador. Ele não busca o novo, mas o retorno a um estado anterior das coisas. Então, o princípio de Nirvana, ele tem a tendência, né, do aparelho mental se libertar das excitações. Ele reduz a tensão interna a zero, o estado de Nirvana. Então, se a vida emergiu, né, essa é a ideia do destino final, se a vida emergiu da matéria inorgânica, a função fundamental de toda substância viva é seguir o tortuoso caminho de volta à morte. É o caminho da quiescência, do mundo inorgânico, o retorno ao pó. E aí que entra essa dualidade entre Eros e Thanatos, a grande dualidade do ser humano. Eros, representando as pulsões de vida, que tem a função de construir, de assimilar, de preservar, né? Que tem como natureza a pulsão sexual, né? A libido, a união celular, conserva a vida prolongando o seu percurso. E tem como oposição a corporificação da vontade de viver. E aí, Thanatos, por sua vez, que representa, nesse caso, a pulsão de morte, a função é destruir e dissimilação total. A natureza é o retorno à quiescência,
que a gente acabou de falar aqui e agora, que é o mundo inorgânico. Então, o retorno é essa aquiescência, o mundo inorgânico, a agressividade primordial e silenciosa que conduz ao fim orgânico. É a natureza da pulsão de morte. Te fazer entrar num estado desse, de uma agressividade silenciosa contra você mesmo, que vai te conduzir a esse fim orgânico. E a oposição é a tese de Schopenhauer, que ele diz que a morte como o verdadeiro propósito da vida. Então essa é a ideia de Thanatos. E a de Eros, a corporificação da vontade de viver. E aí nessa dança das pulsões, né, entre essa briga entre libido, Eros, pulsão de morte, objeto externo, o próprio ego, né, o próprio eu, né? Então, o que se dá, né, nessa origem final dessa dança das pulsões? A pulsão de morte nasce silenciosamente no interior do ego, do eu. Para salvar o ego da autodestruição, a libido Eros força esse instinto destrutivo para fora. É a expulsão libidinal, né? Então ela nasce ali, a pulsão de morte, nasce silenciosamente no interior do eu. E aí, para salvar esse ego, né, da autodestruição, a libido força esse instinto destrutivo para fora. Aí tem que ter um objeto, né, para focar no objeto, tal, essa expulsão libidinal para um determinado objeto. O instinto de morte funde-se com o sexual e é redirecionado a um objeto externo. Essa é toda a dinâmica da psique humana nesse sentido de uma pulsão de morte que nasce silenciosamente no interior do eu. E aí tem a expulsão libidinal, né, para salvar o ego dessa autodestruição, que isso é demais para o ego. Aí existe um objeto no qual eu foco nesse objeto, onde a minha pulsão de morte, ela vai se fundir com a minha libido, certo? E vai ser redirecionado a um objeto. Aí o objetivo é o domínio, né? Quando a gente tem esse tipo de direcionamento, né? Então, o domínio, né, o sadismo entra a serviço da função sexual, onde a mistura de Eros e Thanatos falha, surge a pura destrutividade. E aí o Freud vai mais para frente e vai dizer o seguinte, que nesse novo modelo do aparelho psíquico, né, ele dá uma síntese aqui, ele vai dizer o seguinte, que existe uma camada superficial, uma camada intermediária, uma camada profunda, né, onde o ego, né, a realidade está nessa camada superficial, o inconsciente reprimido ele fica nessa intermediária, e esse núcleo do inconsciente é nessa camada profunda, né? Então, o domínio do princípio de prazer e da realidade é nessa camada superficial onde o ego e a realidade se encontram, né? É lá que existe o domínio do princípio do prazer e da realidade, onde reside a resistência clínica e o esforço para evitar o sofrimento. Então, tudo isso se dá no ego. Essa camada intermediária, que seria esse inconsciente reprimido, né? Ele busca, na verdade, domínio da compulsão à repetição. Forças que buscam irromper na consciência, na realidade, na camada superficial, né? Então, essas forças que buscam vir à tona, né? Ser materializada, indiferentes à dor ou ao prazer imediato.
tanto faz. E nessa camada profunda, o conflito primário e silencioso é entre Eros e Thanatos, né? Onde Eros representa aqui a união e Thanatos a destruição. Então, o ser humano não é apenas um caçador de prazer, mas um organismo navegando entre a compulsão de viver e o desejo de não existir. Essa frase é muito forte. Bom, aí a aula também vai, para finalizar, né? A gente vai falar aqui sobre o impacto dessa obra na psicanálise, né? Então surge aqui, na verdade, uma revolução clínica. A psicanálise vai deixar de ser apenas uma arte interpretativa. E aí o tratamento passa a focar nas resistências do eu, do ego, e no manejo da compulsão à repetição, na neurose de transferência. Aí o debate filosófico, né, em torno dessa obra, né, ele encerra a ilusão da perfeição humana inata, fundamentando o conflito humano na biologia das células e validando a visão de Schopenhauer, que para Schopenhauer o conflito humano nasce da vontade de viver, uma força cega e egoísta que empurra todos a desejar mais, gerando dor, escassez e uma luta constante de todos contra todos. E também, né, o Freud fala da cultura e agressividade, e ele forneceu o arcabouço para entender a agressividade humana que é intrínseca. As guerras contínuas, o paradoxo de que a civilização exige severa repressão pulsional, não é verdade? Bom, então é um texto profundo que trata de várias questões, né? E para além da repetição, o despertar da consciência, o ser humano é o campo de batalha eterno entre o desejo de existir, Eros, e a compulsão silenciosa de retornar ao pó, Thanatos. A cura psicanalítica não promete a eliminação desse conflito existencial, mas o reconhecimento de nossas sombras mais profundas. Somente ao suportar as repetições do passado, podemos finalmente escolher não aturá-las no futuro. E aqui eu encerro esse vídeo, né? Ele é fruto de uma aula, eu já falei, do curso de formação em psicanálise, e faz parte dessa temática do Freud, né? São 6 meses do Freud, é um estudo de toda a teoria freudiana. Então, um professor camarada que está dando esse primeiro momento, né? A primeira tópica freudiana, e eu vou entrar com essa segunda tópica. E então é isso. Então, sempre que eu estou terminando uma outra aula, que é o eu e o isso, ou o ego, o eu e isso, ou o ego e o id, né? E eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu trago aqui um breve programa, né, sobre esse texto do Freud, que é cheio de riqueza, né? Uma coisa com começo, meio e fim aqui, mas é para você tirar aí pedaços, né, e poder aproveitar bem na sua vida, no seu trabalho da faculdade, né? Esse programa, eu acho que ele é útil, ele vai ser muito mais útil para quem gosta de psicanálise, para quem gosta de assuntos ligados às ciências humanas, né, ao comportamento humano, para quem gosta de psicologia, psiquiatria, né? Então, eu não faço programa aqui para um leigo, para o cara achar que vai escutar e vai entender muita coisa. Então, eu falo termos técnicos aqui. Então, tem gente que estuda psicologia, psicanálise, que gosta do programa, que elogia, e eu agradeço. Então é isso, né? É um programa para quem é dessa área, que gosta, que é estudioso, que é curioso, curiosa, seja o que for, não importa, né? Que está pensando em fazer análise, é para isso, né? É para a gente poder contribuir, ajudar da maneira que for possível, com um pouco da teoria freudiana, da nossa experiência. Eu já estou na clínica há
quase 10 anos. Eu tenho pacientes que vieram da clínica social, né? Os meus pacientes, todos foram de indicação, boca a boca. Um veio, convidou o outro, um amigo indicou o outro, que indicou o outro, o parente que indicou um monte de parente. E é assim, um paciente que indica uma amiga, que indicou um amigo, que alguém que escutou o meu programa indicou pessoas para mim, para que eu atenda. Tem pessoas que falam, quem indicou foi fulano. Eu falo, de onde que é? Eu falo, cara, eu não sei, acho que ela fez aula com você. Né? Então é de pessoas que eu, de repente, estudaram comigo, de pessoas que eu já atendi, de alunos do curso de psicanálise, mas não importa, né? O que vale aqui é se isso está te ajudando, né? Eu acho que é legal a gente manter desse jeito, né? Sem dor de cabeça, sem problema nenhum, e é isso aí. Quem quiser pode utilizar o material. A fonte é o livro do Freud, né? Para além do princípio do prazer, acho que é de 1920 e pouco, se eu não me engano, 19, 20 e pouco. Tem esse texto e tem alguns outros também junto, que vale a pena, né? É legal porque assim a gente traz um texto freudiano, que às vezes a pessoa está na psicanálise, ou estuda psicologia, gosta da psicanálise e nunca leu, né? Então Freud tem dois momentos. Ele tem um primeiro momento ali onde ele estava formatando a ideia, né? E esse segundo momento dele, onde ele traz inclusive questões do âmbito social, por exemplo. Então é isso, valeu? Então, a gente, aos poucos eu vou trazendo mais texto. Então, é esse aqui, a segunda parte desse vídeo que eu já tenho aí disponível. Vale, quem vê no YouTube vai ter a sequência, quem também assiste nas plataformas de podcast, né? Também vai ter o vídeo. Vale, obrigado aí, viu, pelo carinho e pela paciência e audiência. Até mais.